descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz. Olá, boa noite, amigos e amigas. O nosso podcast hoje vai discutir um assunto polêmico, principalmente para o mundo político desse Brasil polarizado que nós estamos vivendo. Já há algum tempo é verdade, mas as coisas têm se acirrado dia a dia e colocado o legislativo e o judiciário, principalmente, muitas vezes em linha de confronto. E um dos temas que mais apaixonam as partes e tem gerado atritos consideráveis é o tema anistia. Anistia aos acusados pelos crimes praticados no 8 de janeiro, ou então anistia a todas as manifestações e atos que ocorreram no Brasil desde novembro de 2022 até o 8 de janeiro, porque nós temos um PL, ou vários PLs que foram juntados, que estão em discussão na Câmara, em que uns com menor, outros com maior abrangência, mas que unidos podem acabar gerando uma grande abrangência. Muito embora há visões e discussões sobre a constitucionalidade de uma proposta de anistia por meio de projeto de lei. Nós vamos conversar com advogado e também militante político, tem conhecimento da importância do fato do crime político e dos crimes praticados contra a ordem democrática, o Estado Democrático de Direito, Dr. Célio Ron. Nós temos aqui uma voz bastante centrada, equilibrada no caminho do direito, especialmente dedicada ao direito penal, o doutor Marrassi, Telêmaco Marrassi. Boa noite. Né? E então, nessa soma de ideias, eu vou tentar contribuir de alguma forma, também aqui com um pouco da minha visão política, da minha formação na advocacia, principalmente pela despenalização dos crimes, né, e defensor das penas alternativas, para ver se nós chegamos a um denominador comum aproximado do que poderia ser a melhor solução, né, para o Brasil, porque nós também temos o direito de dar a nossa opinião, né? Sim. A opinião não precisa ficar só lá em Brasília, nos altos escalões, né, na TV Globo, na CNN, não. Nós aqui na nossa Blumenau, a democracia que temos, podemos exercer o nosso direito de democracia, sim, né? Tudo bem, Célio? Vamos para esse debate, então? Vamos, você está nos desafiando, somos obrigados a encarar essa situação. Acho que não é tão fácil, envolve algumas questões técnicas, muitas vezes podemos até divergir, mas faz parte. E acho que o Telêmaco também, pelo conhecedor do assunto, pensa da mesma forma, né, Telêmaco? Eu acredito que é um assunto bastante complexo, polêmico, porque na realidade não envolve só direito, né? O assunto da anistia, do que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, envolve aspectos políticos, sociais e jurídicos. E aí esse misto, essa salada, tá aí para ser destrinchado. É algo novo, inclusive, até para os nossos juristas odiernos, né, os que estão hoje, né, na atualidade, eles não têm um conhecimento tão profundo de golpes anteriores, a não ser o que você estudou na história, né? E alguns poucos que passaram por esse tipo de golpe já anterior, eles hoje ou estão aposentados ou não estão entre nós mais, né? E a legislação é nova, né? Legislação nova. Como toda a sociedade vai progredindo, as legislações vão se adequando, nós temos legislações novíssimas. Essa mesmo que define os crimes é de 2021, né, doutor Célio? 2022. A principal PL é de 2022. O que define os crimes de golpe de Estado. Sim, que mudou a antiga lei. 14.197, que revogou a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional. Isso, era de 2021. Inclusive sancionada pelo presidente Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. Pelo ex-presidente Bolsonaro.
E sabe por que foi aprovada essa lei? Depois eu falo. Até interessante, porque essa lei, por incrível que pareça, essa polarização que você falou, Roberto, os dois lados tentaram apoiarem essa lei. O grupo do Bolsonaro, porque tinha medo de que ele pudesse levar a população se revoltar contra ele, e ele pudesse até destituir ele do poder, porque ele era um cara inseguro, incapacitado para governar. E a oposição na época, que era a oposição da época, aprovou porque sabia que o Bolsonaro tinha intenções de dar um golpe de Estado. E aí acabaram aproveitando, e por isso que hoje ele está pagando também. Claro, se fôssemos ver pela nossa Constituição, evidentemente, esses crimes já estavam definidos, né? Mas agora essa lei dificultou a situação para Bolsonaro e seu grupo, porque ele agora vai ter muita dificuldade de provar a anistia. Se ele conseguir passar o trator, se eles conseguirem passar o trator lá no Congresso Nacional, mas vai esbarar lá no Supremo. O Supremo vai declarar a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela não tem amparo na Constituição. Vocês não concordam, Telêmaco? É que na realidade, doutor, eu concordo plenamente, mas o que acontece? Como eu disse anteriormente, os aspectos que permeiam essa discussão e a aprovação ou não dessa anistia, ele vai passar por 3 setores que são cruciais, que seria o aspecto social, político e jurídico. Aí nós temos que ver para onde e para que nós queremos a anistia ou não anistia. Porque temos que ouvir os dois lados e tentar chegar num consenso. Como o doutor Roberto disse, o senhor também falou, essa polarização existente hoje no país, tem que ver se ela é interessante ou não para o progresso do país, né? Talvez aí um aceno ou de ambos os lados para uma união, porque um país, para dar certo, na realidade, necessita de uma união, né? Poderia ser um caminho para a pacificação. Mas, só para concluir, de outro lado, anistiar, quando você cria crimes, o legislador, ele tipifica os crimes e ele coloca a pena nesses crimes, pela gravidade desses crimes. Então não é uma coisa tão simples assim, não é um delito de menor potencial ofensivo. Então são delitos sérios, porque o abalo do Estado Democrático de Direito traria de volta uma ditadura para o país. Tu me permite fazer um adendo à tua conversa? Por favor. Doutor Telêmaco, eu sou bastante radical nessa questão. O Brasil, nós tivemos a péssima experiência da anistia de 1979. Em 1979, o general Figueiredo lançou o projeto de anistia que ele conseguiu aprovar, e ela tinha interesse exclusivo de os militares buscar o perdão dos seus crimes. Se não exclusivo, mas o interesse principal, digamos, embutido dentro do projeto de anistia. Porque a princípio era a abertura para que os exilados pudessem voltar, o país se redemocratizar, mas os militares não entregavam o poder sem essa segurança de que não seriam responsabilizados pelos crimes cometidos durante o período que iniciou em 64 e terminou em 85, né? Então, na realidade, eu entendo que na época a oposição ela não precisava da anistia. Para quem estava exilado, no meu entender, bastava revogar os atos institucionais, revogar todas as medidas, a legislação, lei de segurança nacional, todas essas leis que haviam ali, que eram opressoras. E agora, quem se beneficiou mesmo foram os torturadores. Mas será que naquele período, doutor, eu entendo isso, porque vários países buscaram punir as pessoas que cometeram golpes de Estado, porque isso tem uma consequência. Pessoas morreram, foram torturadas, perderam patrimônio, perderam cargo público. As pessoas não têm noção, quando pedem uma intervenção militar, pede um golpe de Estado, o que vem nesse pacote. Então teve pessoas dentro do próprio exército que perderam patente, perderam seus cargos, perderam sua função, foram assassinados. Mas os militares, para entregar o país, a redemocratização sem conflito armado, impuseram a chamada anistia ampla, geral e restrita. Porque, claro, por isso que nenhum desses torturadores ou desses assassinos foi preso, foi condenado. Aí que está. Hoje a maioria deles estão mortos, mas os que estão vivos aí, que cometeram crimes,
Não tem problema nenhum. Isso, ainda que sejam crimes imprescritíveis, como é o caso da tortura, né? E tantos outros. Mas voltando à questão atual, o que eu quero dizer, perigoso, doutor Telêmaco, no meu entender, é você dar anistia para quem atentou contra a democracia. Da forma como foi o 8 de janeiro e da forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro fez durante todo o seu mandato. Ele não só cometeu os crimes no final do seu mandato, depois que ele estava deixando o mandato, depois do dia 30 de outubro, ele durante os 4 anos vinha atentando contra a democracia. Ou testando, né? Veja só o que era aqueles nossos 7 de setembro, aquelas comemorações do 7 de setembro, era um claro chamamento à ditadura militar. Mas era uma espécie de esticamento da corda ainda dentro das 4 linhas, me parece. Né? Para usar um termo bem bolsonariano, era um esticamento da corda dentro das 4 linhas. Um convite, um aceno, uma insinuação. Mas aquele ataque às urnas eletrônicas, isso foi durante os 4 anos, foram ataques às urnas eletrônicas. Isso tudo foi construindo uma narrativa golpista. Na realidade, desacreditar as urnas, como ele tentou, visava justamente, se ele perdesse as eleições, aí consolidar o golpe. E que ele tentou fazer. Ele viajou para os Estados Unidos, mas estava tudo já organizado, estava toda a equipe dele envolvida, praticamente toda a equipe dele envolvida no golpe. Veja só aqueles 36 que foram denunciados ali pela Procuradoria-Geral da República, vários foram ministros de Estado, ou seja, do alto escalão, do primeiro escalão, do segundo escalão, ou seja, então aquele 8 de janeiro ali, de 2023, aquele grupo golpista ali, na realidade, eles foram somente cumprir as tarefas, e aqueles que estavam na frente dos quartéis, já implorando por um golpe militar, eles estavam apenas cumprindo, tentando executar junto com os mandantes o golpe. Mas as raízes são mais profundas, doutor. Me permite só fazer um adendo para nós esclarecermos aqui, para quem está nos acompanhando, quem quiser dar opinião, manda opinião aqui, nós vamos debater sobre isso. Os crimes que estão sendo imputados aos acusados do 8 de janeiro, e não só do 8 de janeiro, né? Estão sendo imputados crimes de organização criminosa armada. Sim. Por que não só do 8 de janeiro? Porque na visão e na denúncia que está no STF, esse golpe começou a ser articulado, se não me engano, ainda em 2021, né? Com ênfase em 2022, e aí chegando ao ápice no dia 8 de março de 2023. Então estão denunciados e se discute a possibilidade de anistia para os seguintes crimes: organização criminosa armada. Teve gente que tentou explodir aeroporto, teve gente que tinha plano de assassinar presidente da República, presidente do STF, né? Teve gente que entrou armada lá no 8 de setembro, não só com arma de fogo, mas outras armas, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, e aí esses 2 crimes me parece que se comunicam em muito. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, que é a União, que foi o ato de 8 de janeiro, e a deterioração do patrimônio tombado. Esses são os crimes. Quando eu digo, doutor, e me permite só fazer esse adendo, doutor Telêmaco também, que as raízes são mais profundas, em 2014 começou um movimento de insatisfação de um segmento dos eleitores do Brasil, identificados que depois vieram se identificar com o bolsonarismo, mas já iniciaram lá no Aécio Neves, foram buscando ali abrigo na candidatura do Aécio Neves, um movimento político que discutia e confrontava, passou a confrontar com a democracia, entendendo e defendendo alguns juristas, outros orelha seca, como diz um tio meu, defendendo publicamente a intervenção militar como um instrumento legítimo da Constituição para pôr fim a um mandato de um presidente ou de uma presidente legitimamente eleito. E nós tivemos o desprazer, aqui na nossa região, de presenciar isso, inclusive com um professor
de direito constitucional da FURB, defendendo dentro da sala de aula intervenção militar como instrumento para derrubada do governo eleito, assumindo uma junta militar para buscar uma outra solução, como se isso fosse possível e houvesse essa possibilidade dentro da Constituição. Então são raízes mais profundas. É uma situação que veio ocorrendo, me parece que com o resultado da eleição de 2022, então se iniciou um processo que visava criar uma situação de conflito interno, e aí nós tivemos aqui, na nossa região, em todo o país, vários bloqueios de ruas, avenidas, estradas, rodovias, né, que foram bloqueadas. Nós tivemos rede de abastecimento de energia elétrica, torres de energia elétrica que foram derrubadas. Nós tivemos tentativas de atentado, como o caso que ocorreu no aeroporto, no aeroporto de Brasília, poderia ter vitimizado centenas de pessoas. Nós tivemos piquetes que proibiam os caminhoneiros de trabalhar, que proibiam as pessoas de trabalhar. Nós tivemos um movimento organizado que naquele momento, por um fanatismo extremo, aquelas pessoas acreditando que aquilo era um ato de patriotismo e com aquilo, com aquela posição, eles poderiam fazer um país melhor, que eles estavam lutando contra uma grande injustiça e que o país ia ser destruído com a posse de um opositor, né? Nos levou a essa situação que veio a culminar com essas pessoas que foram convocadas, que tiveram as passagens pagas, tiveram alimentação, receberam todo o auxílio por milhares de pessoas que, ou de forma organizada, fizeram com que milhares de pessoas conseguissem chegar a Brasília, pudessem fazer manifestações que culminaram com o 8 de janeiro. Roberto, muito bem lembrado. Você fez um histórico. Houve, de fato, a partir de 2013 e 2014, uma ascensão da extrema-direita aqui no Brasil. E uma extrema-direita intolerante. Uma extrema-direita que não tolera qualquer tipo de democracia. Ela quer se impor totalmente pela força. Por isso que eu sou contrário a qualquer tipo de anistia a essa gente. Porque se nós perdoar os crimes deles hoje, eles vão se sentir à vontade para amanhã retornar, seja para Brasília, para trancar a estrada, para fazer o que eles já vinham fazendo e muito pior. Porque o que essa gente quer ver é derramamento de sangue. Na realidade, parece que eles apostam numa guerra civil dentro do país. Eles parecem que querem que a sociedade brasileira acabe se degradando numa guerra civil. Eles acreditam naquilo que o Bolsonaro acreditava há 30 anos atrás, que é preciso uma guerra civil para morrer uns 30 mil para recomeçar o país. Na verdade, isso seria uma tragédia que o país nunca mais se encontraria, talvez se dividiria. Eu achei interessante, Célio, só me permite, a posição do Dr. Roberto, quando ele diz o seguinte, fazendo essa cronologia. Eu iria além dessa cronologia. Se nós fizermos uma análise hoje profunda, profícua da situação, o Bolsonaro é deputado federal, sempre foi deputado federal. Sim. O Bolsonaro é um outsider, que se chama. Um outsider por quê? Ele pintou-se como novo, aproveitando uma brecha bem lembrada cronologicamente que você colocou pelo Aécio Neves. Mas o que acontece? Eu iria um pouquinho mais atrás na cronologia. Eu acho que o Brasil, inclusive, ele começou a se interessar mais por política, o pessoal acompanhando. Nós estamos felizes hoje que o pessoal hoje acompanha mais o Supremo Tribunal Federal, o STJ, até pelo o advento da internet, do que jogos de futebol. Mas eu voltaria e pousaria no Mensalão. Então o Mensalão começou com quem? O protagonista principal do Supremo Tribunal Federal, à época do Mensalão, todos nós sabemos o que se instalou, era o ministro Joaquim Barbosa. Correto? Então, a partir do ministro Joaquim Barbosa, a partir do Mensalão, o Brasil criou, né, uma figura, porque a figura que representava, Célio, por mais que o pessoal diga que não, mas representava a esquerda à época, era o presidente Lula. Então, como o Joaquim Barbosa vindo, e o Mensalão, terminou em que o Mensalão? Aí que está o grande detalhe, a população brasileira, ela não tem instrução necessária, obviamente, para entender as nuances do direito.
porque cada um vai entender de uma forma determinada. Não é um país tão evoluído institucionalmente devido ao quê? Devido à grande defasagem que nós temos da educação. Hoje o jovem de 16, 17 anos, a maioria deles, não sabe qual é a capital do estado onde eles residem. Isso aí é uma realidade. Infelizmente nós estamos chegando a uma geração digitalizada, mas não é uma geração, infelizmente, politizada ainda. A geração brasileira não é uma geração politizada. Então o que acontece dentro disso aí? Só para não ser muito extenso, né, o que acontece? Havia uma descredibilização no processo do mensalão. O Aécio Neves, com o grupo dele, começou a fomentar descréditos das urnas também, começou com ele. E aí o que acontece? Vem a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato se torna uma promiscuidade. Aí arrebentam-se as cortinas do judiciário e mostra que o judiciário nada mais é que política pura. Vem o Sérgio Moro com seus desmandos, e eu já dizia isso lá atrás. Falei, o Sérgio Moro está conduzindo o processo junto com o promotor Deltan Dellaiol de uma forma totalmente nociva para a sociedade brasileira, de uma forma que ele está passando por cima da legislação brasileira, e isso vai abrir precedentes, e foi o que ele fez. Lá na frente todo mundo sabia que o processo da Lava Jato seria anulado. A Operação Lava Jato trouxe mais prejuízo para o país do que lucro, se você analisar. E aí nesse vão que o Aécio Neves, inclusive, começou a ser investigado, a população caiu no descrédito total, e como o Dr. Célio falou, todos aqueles que queriam, de alguma forma, algo mais autoritário, um domínio, porque a pessoa que quer algo, criar o caos dentro de um país para assumir o poder, entregar na mão das Forças Armadas, isso não existe. Em 85 o Figueiredo deixou para o governo democrático, e depois se sair da democracia e voltar de novo para lá. Então eu vi advogados, juristas, como você citou, professor da FURB, né, direito constitucional, interpretando o Ives Gandra Martins, interpretando o artigo 146 142 da Constituição Federal erroneamente, não tem nada a ver com o que ele estava interpretando. Sendo que o Ives foi que redigiu o documento golpista para o Bolsonaro. Isso, mas só para concluir, eu sentia má fé do judiciário. Participou também lá da ditadura lá atrás, né? E eu sentia má fé do judiciário lá, e esse dia eu estava conversando com o Alexandre Zamboni, deu uma palestra na Unidep de Pato Branco recentemente junto com ele. O professor Alexandre Zamboni é conhecido no Brasil todo, tem milhões de seguidores, é um cara muito certo na questão jurídica, nem para a esquerda nem para a direita, como eu também não vou nem para a esquerda nem para a direita, é porque é certo. E o professor Zamboni, ele estava falando agora de como está agindo o STF. O STF, em determinados pontos, por mais que nós respeitamos os ministros, o Sérgio Dino agora teve uma discussão com o André Mendonça, dizendo que chamar o sujeito de ladrão é crime de injúria. Mas se você chamar de nazista ou fascista, não é crime de injúria. Então não pode ter dois pesos, duas medidas. Ambos, se você analisar na letra fria da lei, se você analisar, são crimes. Até porque o nazismo, ele é criminalizado, né? Criminalizado, exatamente. É uma ideologia política. Mas ele é criminalizado. Sim. Então, a partir do momento que ele é criminalizado, você imputar alguém a condição, e aí nós não precisamos ter a inteligência magnífica que tem o Dino, Flávio Dino, mas a partir do momento que você imputa a alguém um crime, você está cometendo uma calúnia, ou no mínimo, você está injuriando. Mas o que mais chamou a atenção é isso que o senhor acabou de dizer. O que mais chamou a atenção, o Dino, um homem inteligente, o Dino foi político, o Dino foi juiz federal, o Dino passou em primeiro lugar no concurso. O cara é muito inteligente, e ele me dizer isso, então você sente que há uma decisão nas decisões jurídicas totalmente enviesada de política. Até porque me parece que o STF foi muito afetado com a tentativa de golpe de 2022. O STF foi o principal alvo, tanto do Bolsonaro
quanto desse movimento que queria uma intervenção militar. Os ministros tiveram que sair da sua comodidade, das suas cadeiras, e ir para o enfrentamento. Claro. Talvez se não fosse isso Então, a hoje... defesa não é só do povo, É, deles também. Não, mas para Claro. defender a democracia. Não, Talvez se não fosse a posição do STF, que geralmente busca se acomodar naquelas cadeiras almofadadas do STF, durante muitos anos foi assim, se não tivesse essa coragem desses ministros, nós hoje estaremos vivendo uma situação pior do que a Venezuela. Num ponto de vista da visão internacional, porque a ditadura hoje não se aceita mais. O doutor faz a sua fala, que eu depois eu tenho que trazer pode mais falar. um componente histórico. Sim. Pode continuar. Aí, doutor, o senhor fala sobre a questão do mensalão, nós tivemos depois a Lava Jato. São mazelas que a democracia resolve, com suas falhas, mas ela resolve. O que ocorre, e o senhor é professor de história... Mas só um adendo, essas mazelas, Roberto, é o que o povo sente. E, como eu disse antes, utilizando a instrução do eleitorado brasileiro, ele enxerga essas mazelas como impunidade. Mas se nós olharmos... Nós, do mundo jurídico, não. Doutor, mas o povo, sim. Mas vamos olhar então, vamos lá. O mensalão, através do Barbosa, diversos políticos foram presos, condenados, responderam um processo, ficaram encanados. Isso não era comum na política brasileira e nem no judiciário brasileiro. O STF, até os anos 90, nunca condenou ninguém. Ninguém. Né? Ter mandato nesse país era imunidade completa. Então, foi um avanço que nós conseguimos. Agora, voltando um pouquinho nessa situação, talvez o doutor Célio tenha razão quando diz que não ter punido lá em 85 tenha gerado, em parte da população brasileira, e uma parte significativa, que tenta reescrever a história, e aí vem a questão de quem conhece a história, o professor de história, nós conhecemos um pouquinho a história. Tem gente que tenta desenhar um país onde a ditadura de 64 não existiu. Eles falam... Sim, isso é uma negação, né? Uma negação da realidade, mas falam para os jovens que estão aí, para as pessoas. Não, a ditadura no Brasil nunca existiu. Negação da realidade. realidade. E a ditadura matou pessoas, a ditadura destruiu o processo social no Brasil. A ditadura causou um atraso no desenvolvimento no Brasil gigantesco. As pessoas têm que dizer isso com muita clareza, que os militares entregaram o país em 85 porque o país estava afundado numa crise econômica e social, porque o país devia bilhões de dólares da sua dívida, não tinha como pagar, porque a inflação era incontrolável. As condições do brasileiro em 85 eram muito inferior às condições que nós temos hoje. Então a democracia melhorou as nossas vidas. Agora a democracia precisa ser vigilante, precisa estar presente. Por outro lado, doutor, o doutor Telêmaco, e eu acho que o advogado criminalista carrega isso consigo, a preocupação que daquelas 1.300, 1.500 pessoas que foram indiciadas pelos atos de 8 de janeiro, onde mais de 500 já fizeram acordo, já estão em casa cumprindo a pena, existe muitas pessoas que não são os mandantes, não são os organizadores, que não tinham a exata noção, muito embora estivesse lá na frente de um quartel como um retardado, pedindo para que o militar cumprisse um papel que não é seu, e depois ficaram chateados com os militares porque eles cumpriram o papel constitucional de não intervir na política. Então esses retardados, essas pessoas sem formação nenhuma, sem visão social, com a sua completa ignorância, estavam lá participando de um processo sem ter o entendimento que eles estavam cometendo crimes graves, que pode custar 14 anos, 17 anos, e aí vem um aspecto social. Sabe que essas pessoas, porque tinha velhinhas com Bíblia na mão? Tinha mesmo, porque eles buscaram pessoas dentro das igrejas, eles buscaram pessoas em todos os lugares, para poder ir para Brasília, para defender o que eles não queriam fazer, porque no dia 8 de janeiro não tinha nenhum deputado, não tinha nenhum prefeito, não tinha nenhum vereador, não tinha nenhuma liderança lá, eles só mandaram os bucha de canhão, para que os caras ficassem presos. Será que nós temos que deixar esses bucha de canhão presos? Será que não tem que se construir uma anistia para que essas pessoas que foram usadas, eles possam reconquistar sua liberdade sem ter que cumprir uma extensa pena? Até porque, doutor Roberto, doutor Célio, num outro podcast que eu estava com o Roberto, eu estava explicando para ele, porque existe uma teoria no direito penal chamada teoria multitudinal. Essa teoria multitudinal é o que o Alexandre de Moraes e o STF está utilizando para fazer a punição que, a meu ver, fere a individualização da pena. Aí nós vamos entrar no aspecto jurídico da pena.
É o que você faz, por exemplo, teoria multitudinal não é nova, doutor. Teoria multitudinal existe, por exemplo, em jogos de futebol. Você não consegue identificar quando tem 2.000 pessoas brigando no jogo de futebol, e aí, mas o que tem que ser feito nesses casos? Tem que ser feito a individualização da pena. Aí, na individualização da pena, doutor Roberto, eu concordo plenamente que haveria, sim, uma avenida, um caminho para que essas penas não chegassem a esse extremo tão grande. Na individualização da pena. Nem haveria necessidade, a meu ver, de anistia. Eu acho, sim. Eu quero levantar alguns aspectos ainda anteriores. Eu acho que o Supremo, concordo contigo, doutor Roberto, o Supremo salvou a democracia no Brasil. Se não fosse Alexandre de Moraes, o Brasil nós estaríamos hoje sob um regime sanguinário, uma ditadura extremista. Um ministro indicado pelo ex-presidente Temer. Por incrível que pareça. Mas ele é um constitucionalista, na Sim, verdade. indicou uma pessoa preparada. Ele é uma pessoa que entende bem da Constituição, porque ele é constitucionalista. Isso que irrita a direita, como o doutor Telemaco diz, eles não estudam, parece, a Constituição, mas não é porque também não estudam, eles não querem saber, Telemaco, da Constituição. Para mim, eu digo, essa extrema-direita no Brasil, grande parte dela, ela é neonazista, neofascista. Essa que é a realidade. Isso é mundial. Isso é um fenômeno mundial. Nós temos que entender, Telemaco, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo em vários países do mundo. Então, essa ascensão da extrema-direita no Brasil, e ela segue algumas linhas do nazismo clássico, que Hitler usou nos anos 30. Primeiro, criar muita confusão, tornar o país numa parafernália, você jogar o povo contra o povo, criar uma situação insustentável para daí se tomar o poder. O nazismo só tem essa forma. E no Brasil eles querem criar um tumulto. Mas hoje, doutor, hoje passa longe só do nazismo essa fórmula. Essa fórmula nos Estados Unidos, que é o berço da democracia, que é o nosso exemplo ocidental de democracia praticamente, né? Nunca concordei muito com esse mas é o que é mais parecido conosco. É o que é mais parecido. Sim. E lá eles experimentaram uma situação muito similar, quase idêntica. Inclusive as penas lá, elas foram parecidas com as nossas aqui. 17 anos, 14 anos, com a diferença, né? Apenas algumas um pouco menores, mas com a diferença é que lá se cumpre a totalidade da pena. Então, só que agora acabaram sendo anistiados pelo presidente Trump. Então veja só. O doutor Telemaco está pedindo eu só queria fazer um adendo aí. Um adendo pequeno, mas importantíssimo. Que nós esquecemos. Eu acho que a população brasileira toda, a imprensa, todo mundo. Eu não vejo o Alexandre de Moraes, nem vejo o STF como salvadores da pátria do Brasil. Não. Explico-lhes por quê. Eles são vigias. Quem salvou o Brasil de um golpe foram 2 homens. Esses 2 homens é o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Vamos analisar. A força, infelizmente, as Forças Armadas são as Forças Armadas. Força bruta. Se o comandante do Exército da época e o comandante da Aeronáutica tivessem aderido, como o comandante da Marinha se aderiu ao golpe, né, não tinha STF para segurar. Nós sabemos disso. Sim. Qual que é o resultado disso? Doutor, então eu vou somar isso. Só para concluir. Então, o que acontece? O STF, após a tentativa de invasão, toda aquela bandalheira que foi feita em Brasília, foi algo nunca aconteceu no Brasil, dessa forma não. O que aconteceu em 8 de janeiro, não. Houve tentativas ali de invasão da Esplanada em 2013, se eu não me engano. Houve em 2014, se eu não me engano. Depois houve uma tentativa de quebra-quebra lá no Congresso em 2017. Ao longo da história do Brasil, pelo diversos MST, não, casos mas as 3 fortes mesmo foram essas 3 anteriores a essa. Mas nenhuma delas com a proporção de tentar não, mas os homens governo. Democráticos, apesar de serem militares, mas que realmente prezaram pela democracia no Brasil, são esses 2 homens, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército. Eu quero concordar consigo. Primeiro, que o STF não é salvador da pátria. Hipótese nenhuma. Eles tiveram um papel importante. Defendendo eles também.
Eu não digo que é eles, porque eles também poderiam ser destituídos ou poderiam aderir ao golpe também, né? Mas eles fizeram o papel constitucional deles de defesa da Constituição e dizer, ó, se caminha por aqui. Nós podemos tratar, assim, o general Freire Gomes na condição de herói brasileiro. Porque não é fácil a um chefe de força militar, cobrado pelo seu presidente, pela Constituição, chefe das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas, superior, e não aderir. E responder ao presidente, como ele respondeu ao presidente. Isso nós vamos, com o tempo, isso vai ficar mais claro e transparente para toda a sociedade. Respondeu ao presidente: se o senhor insistir com isso, presidente, eu terei que lhe prender. Então o general Freire Gomes ameaçou o Bolsonaro de prisão para evitar o golpe. Na verdade, as instituições brasileiras, e nós temos que respeitar o Exército brasileiro, havia dentro do seio do Exército algumas pessoas que compartilhavam essa visão distorcida de golpe militar, era a minoria. A maioria dos militares se posicionaram da forma correta e constitucional. Até porque um golpe militar, seja de direita, de esquerda, de centro, o que for, ele destrói um país. O exemplo está aí, destrói o país. É que quando eu uso essa simbologia que Alexandre de Moraes salvou a democracia no Brasil, é meio simbólico. Evidentemente está correto. É que as Forças Armadas, naquele momento, nesse período de trama do golpe, desses basicamente 4 anos, e especialmente se acirrou no último ano, a gente não tinha claro o posicionamento do general, do ministro do Exército. Ele não fazia manifestações públicas, digamos, contra um golpe. Você não via isso dentro das Forças Armadas. Eles não podem fazer isso, né? Mas, de fato, depois, no momento quando que o Bolsonaro queria concretizar o golpe, aí ele sentiu o freio, de fato, desse comandante. E isso explica... Agora, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, eles estavam expostos politicamente, juridicamente, como eles estavam dentro do Supremo. O Supremo Tribunal Federal ele ficou sob o fogo cruzado. Ali a artilharia foi pesado contra ele, várias ameaças de morte, vários atentados assim de verbais. Então ele foi um homem de extrema coragem. Ele foi um homem de extrema coragem porque ele sabia, ele pisando fora do Supremo, que ele poderia ser morto a qualquer momento, porque as ameaças eram milhares de ameaças contra ele no Brasil. Todo extremista de direita ameaçava e continua ameaçando ele, vê ele como grande inimigo. Então, por isso que eu digo isso. E ele foi firme, porque os outros, boa parte dos ministros do Supremo já tinham recuado, já tinham se dado como vencidos, na realidade. Então, esse foi um momento importante, a ponto que no dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez o discurso contra o Alexandre de Moraes, no dia seguinte, engraçado, ele fez todo um trama golpista, chamando a sociedade brasileira para um golpe, e no dia seguinte ele foi se ajoelhar na frente do Alexandre de Moraes. Isso foi uma cena ridícula. Mas isso tem uma explicação, né? Isso tem uma explicação. Claro que ele queria, perante o ministro, digamos, se isentar dos crimes. Ele achava que era o perdão dos crimes. Mas, na realidade, ele chamou o golpe abertamente. Isso em 2021, no Eu Autorizo? 2021 teve aquele famoso Eu Autorizo, que compareceram 1 milhão quase de pessoas na Avenida Paulista. Foi em meados de 2022. E gritava em setembro de 2021. Lembro o ano, foi meados de 2022, creio eu. Setembro de 2021 teve o Autorizo, né? Que aí, após o Autorizo, inexplicavelmente, o Bolsonaro dizem, e isso foi informado por várias pessoas, não é uma informação falsa, não é uma fake news para tentar desmoralizar ninguém, não, pelo contrário, mas que após o 7 de setembro, ele foi para o palácio, se trancou, caiu numa crise de choro, mandou buscar o ex-presidente Temer, para o ex-presidente Temer conversar com o STF e se desculpar por aquilo que havia ocorrido. Porque eu acredito, né? As pessoas têm que entender isso que nós estamos falando aqui. Não tem ainda uma fonte histórica segura que registra isso, mas eu acredito que ali ele não encontrou nas Forças Armadas o que ele esperava encontrar. E a questão do golpe, a questão dos ministros, é que os militares e o Freire Gomes,
ele comandava uma força. Ele tinha soldados, ele tinha arma, ele tinha um exército. O Alexandre de Moraes não tinha nada. E entre o segundo turno, 30 de outubro, entre o segundo turno da eleição presidencial até a posse do novo presidente, o presidente Lula, quem teve que segurar e enfrentar parte do Legislativo, né? O Legislativo cruzou os braços, ficou assistindo, enquanto o Bolsonaro fazia esse flerte, né? Com a possibilidade de um golpe de Estado, um golpe militar, ou um golpe de Estado, porque ele era o poder civil e ele queria se manter no poder. Aí as pessoas dizem, mas vocês estão fazendo um podcast aí só para falar mal do Bolsonaro. Não, nós estamos falando aqui questões históricas, fatos que ocorreram. Eu defendo, eu tenho um ponto de vista que eu acho que o Bolsonaro não precisa morrer na cadeia, não é isso que eu defendo. Eu não acho que essas pessoas que estão presas lá do 8 de janeiro precisam cumprir penas tão extensas. Por outro lado, eu não consigo, como algumas pessoas fazem, apagar da minha memória o que ocorreu. Durante 73 dias, milhares de pessoas em diversos quartéis do Exército pelo Brasil montaram acampamentos, ficavam ali na frente pedindo intervenção militar, pedindo golpe de Estado, e o governo federal não mandava essas pessoas desocuparem esses lugares. Pelo contrário, ministros, vice-presidente do Bolsonaro, seus filhos, ele próprio, criavam uma falsa esperança na cabeça das pessoas, pedindo mais 72 horas, não, mas vai ter mais uma solução, aguardem mais um pouco, como se fosse possível mudar o resultado da eleição, quando o próprio Exército já havia participado da aferição das urnas eletrônicas, havia confirmado o relatório que os militares entregaram ao presidente Bolsonaro, confirmavam a austeridade das urnas e a austeridade da eleição. Então houve sim um oferecimento ao golpe. Se houve arrependimento eficaz, se deve ou não ser condenado, se deve se buscar uma alternativa, e a anistia pode ser essa alternativa, é uma discussão que eu acho que deve ser considerada. Eu acho que o aspecto social é muito relevante. Nós vivemos uma sociedade um pouco diferente. Aqui o brasileiro ele tem essa tendência de tentar resolver as coisas sem o conflito, sem aquela pena mais severa. Foi assim que nós vencemos a ditadura do golpe de 64 a 85, construindo uma anistia ampla, geral, irrestrita, que permitiu que a democracia fosse retomada, que permitiu também que os militares que cometeram atrocidades no poder, né, saíssem impunes. Mas, por outro lado, talvez se a gente tentasse impor penas e não aceitasse anistia, o país teria entrado em conflito. E se fosse para entrar numa guerra civil, talvez poderia até ter sido evitado o golpe de 64, mas o ex-presidente João Goulart abriu mão do conflito, né, para não lavar o país de sangue. Então nós temos uma certa cultura. Getúlio se sacrificou com um tiro no peito para evitar o golpe e para apaziguar o país. Nós temos uma cultura de buscar o caminho alternativo, né? Não para que os mentores, os autores do golpe saiam impunes, que é meia dúzia de pessoas, mas que a ampla maioria possa saírem com um ensinamento, com uma pena. Eu acho que o mais importante de tudo ali é aquela necessidade deles terem que frequentar cursos de formação sobre o que é a democracia e a importância da democracia para todos nós, porque governo pode ser hoje de esquerda, amanhã de direita, de centro. Se nós tivermos a democracia, quando estiver ruim, nós tiramos. Agora, não existe ditadura boazinha, de cor nenhuma, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Então eu acho que, bem explanado, doutor Roberto, o Brasil, eu acredito, para uma nação avançar, tem que ter unidade da nação.
Por isso não podemos ter a divisão do nosso país. Essas histórias que já surgiram no país do Sul, é meu país, isso tudo tem que ser repudiado. A nação precisa se unificar para um projeto nacional de desenvolvimento econômico, por exemplo, um projeto que eu defendo, que o Brasil precisa ainda adotar, um grande projeto nacional de desenvolvimento econômico. Você precisa unificar forças políticas. Isso você não faz isoladamente com um grupo político pequeno. Agora, eu mantenho a ideia de que o golpista, quem quer usar essa forma de destruição da democracia para implantar um regime que todos já sabemos o que queria resultado no 8 de janeiro, se esse grupo tomasse o poder, nós não íamos mais ter direito de expressão, nós não iríamos ter liberdade, nós não iríamos ter sossego nesse país. O caminho seria a morte para quem resistisse a esse regime, o exílio, ou simplesmente adotar e calar a boca e aceitar da forma como viesse. E aí, esse tipo de regime não leva ao progresso social. Jamais você consegue implementar um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social se você quiser excluir a classe trabalhadora, excluir quem pensa diferente, excluir o conjunto da nação brasileira disso. Então eu acho que essa tentativa do 8 de janeiro, que o Bolsonaro tentou, não quero só dizer, não é só um retorno ao que era a ditadura militar. Isso seria muito pior no meu entender, porque ele ia se constituir também, além do regime repressivo, aos poucos ele ia se constituir um regime racista. Necessariamente o racismo faria parte desse futuro governo, se ele fosse consolidado. Ele seria um regime discriminatório, porque na ditadura militar, veja só, nós tivemos uma ditadura militar, mas a ditadura militar ela não expressou grandes manifestações racistas no Brasil. Pode ter tido uma sociedade... É que esses movimentos que hoje estão buscando espaço, né? Movimento contra os LGBT, movimento contra negros, não participaram do golpe de 64. O golpe de 64 foi o golpe das elites para pegar o poder. Sim. E agora a gente sabe que tem grupos se infiltrando, né? Tem grupos nazistas. Sim, hoje eles vêm com a discriminação às mulheres, né? Eles vêm com a discriminação aos nordestinos, eles vêm discriminar hoje quem tem Bolsa Família, eles vêm discriminar, como você já falou, os LGBTs, enfim, os índios. É uma sociedade que caminharia, no meu entender, esse golpe, se ele tivesse sido consolidado pelo Bolsonaro, ele ia ser muito pior do que o regime militar de 1964. Ele iria ser, além da tortura ser implementada, provavelmente nós teríamos expulsão de estrangeiros. Chegaria um momento que eles iam não tolerar mais estrangeiro aqui no Brasil. Economicamente seria desastroso, mas como nós passamos longe disso, né? Vamos nos concentrar sobre a questão. Doutor Telêmaco, tem saída no direito jurídica para anistia ou para uma situação mais benevolente, eu vou usar essa palavra, com aquelas pessoas que participaram daquele movimento, como o senhor falou, indo em turma, indo em bando, sem ter exata noção daquilo que estava participando, se estava assumindo de fato cometer aqueles crimes que foram derivados do dia 8 de janeiro, segundo as denúncias do STF. E condenações. Como eu disse já anteriormente, e ainda defendo essa ideia, e eu acho que o direito é uma ciência que ela não é uma ciência exata, justamente por isso, dentro dos aspectos jurídicos, né? Eu vejo para essas pessoas que estão presas, principalmente os crimes ali, as quais a maioria está sendo acusada, que seria a abolição do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, que é o 359M, 359L, o 288, que é associação criminosa, o 163, que é dano, inciso 3, seria o dano qualificado. Eu vejo, a meu ver, como não houve, já disse isso para o Roberto, é uma teoria, como não houve a consolidação da agregação, por mais que admita a tentativa, porque é crime material,
não é de aspecto formal, esse tipo de crime, como não houve a adesão dos chefes das Forças Armadas, apenas um, já até citei da outra vez do crime impossível, que seria o artigo 17 do Código Penal, por meio ineficaz. Não se assegura, aquela pergunta que eu sempre faço para os colegas, e o day after? Tudo bem, invadiram, digamos que não tivesse sido dominado ali, tá aquele bando de gente dentro do Congresso, dentro do Supremo, dentro da Câmara, e o day after? E agora? Tomamos o poder, derrubamos as estátuas, estamos aqui dentro. Quem assume? Aí assume os interessados que estavam incentivando aquelas pessoas a cometerem aqueles atos. Como é que eles aí, assumiriam? pela minha experiência na política, doutor, nessa eu não embarco. Como que eles assumiriam? Aí que está o detalhe. Como eles assumiriam? Porque o day after seria, sabe o quê? O day after ali, por que eu digo meio ineficaz? Seria a teoria do 17 ali, do crime impossível. O day after seria que o exército ia tirar eles lá de dentro, prender todo mundo e acabou. Mas aí o que aconteceria, doutor, porque não houve a adesão. Mas estavam preparando a cama para Bolsonaro. E independente disso, o tipo penal não exclui pessoas. Se você não tiver poder, se você não for deputado, se você não for senador, não exclui pessoas. Qualquer um pode aplicar esses, pode cometer esses crimes. Mas como eu te disse, ali no caso é tentativa. E pelo que eu entendo da política, pelo que eu aprendi até na história, os golpes de Estado, até guerras, às vezes iniciam por casos fortuitos e menores. Mas, doutor, nesse caso ali, obviamente, que muita coisa, começa com uma passeata, a Revolução Francesa, 1789, começou com um encontro aqui, um encontro ali, aí depois influenciou o mundo todo. Golpe de 64, em 1º de abril, 31 de março, 1º de abril de 64, não se deu um tiro. Pô, ninguém pensa nisso. O golpe ocorreu no Brasil sem disparar um tiro. As influências, doutor, as influências estrangeiras dentro do nosso país são muito fortes. Se você for analisar a Revolução Francesa de 1789, logo depois nós tivemos o que no Brasil? Isso é normal no mundo, 1792, a Inconfidência Mineira. A influência... Foi influenciado por quem? Por lá. O Capitólio influenciou aqui. Fazendo esse parâmetro. Quem foi condenado no Capitólio? Quase o mesmo número de acusados no Brasil. Exatamente. Em torno de 1.500. Hoje todos foram anistiados. Receberam perdão presidencial. Então o que acontece? É isso que eu estou dizendo. O que acontece? Receberam perdão presidencial porque a legislação é diferente. Legislação diferente, fazendo... Mas o que acontece? Na verdade, o Trump conseguiu uma proteção especial na Suprema Corte. Lá não tem a ficha limpa. Chegou à presidência da República. Nos Estados Unidos, o presidencialismo é muito forte. E aí não se discute a autoridade do presidente nesse tipo de concessão de perdão. Lá é comum, inclusive, perdoarem amigos que se envolveram em crime quando terminam o mandato. Eles perdoam amigos, perdoam pessoas do seu gabinete. Se concede auto-perdão. A pergunta, doutor Roberto, qual é a saída? Na minha opinião, a saída é o que eu te disse. Na minha opinião, seria quando aplicado, respondendo juridicamente, teoria multitudinal, individualizando as penas de cada um, qual foi a participação, que é isso não se julga, se me permitem, aconteceu em 2023, correto? Nós estamos no início de 2024, então 2023, início de 2025, 2 anos completos, 2 anos, não se julga em 2 anos pela quantidade de processos agregados. Eu tenho as minhas dúvidas se eles conseguiram, se passarem o rolo, caso a caso, avaliar. Aí caso nesse ponto há falhas processuais, na minha opinião, na minha humilde opinião, há falhas processuais e muita gente ali que está presa injustamente. Justamente porque não conseguiram fazer a individualização. Por todos os crimes, né, doutor? Justamente por todos os crimes. Exatamente. Veja só, mas ali, a grande maioria... ela nem sofreu processo criminal. Eles tiveram o Ministério Público, eles permitiu a negociação. Mas eu creio que não é a grande maioria. Acho foi um grupo de 600 e não sei, vai lá. Eles nem um pouco mais que a metade tiveram a possibilidade do acordo de não persecução penal. Não persecução penal. Eles fizeram, então, isso ali já não se discute pena, porque nem teve pena. Eles pagaram apenas uma multa
que isso aí o Ministério Público condicionou uma multa e não sei se teve um serviço, nem sei se teve um serviço comunitário. Me parece com uma multa, um serviço comunitário, e e geralmente participar. o Ministério Público faz isso só com a multa. E participar de cursos sobre a democracia. Isso. Agora, teve sim uma parte que eles puderem individualizar as penas. Não sei bem como. Aí eles têm uns critérios, doutor. Eu acompanhei alguns interrogatórios. Eles têm uns critérios. Aqueles que foram encontrados, por exemplo, vídeos, imagens, né, eles atacando, eles quebrando, eles invadindo, que tinha vídeo deles nos acampamentos, que tinha histórico na rede social. Então isso, o STF, a Polícia Federal fez uma organização, ela recortou todas essas informações e colocou no processo e desenhou o papel de cada um. Mas a velocidade, doutor, que eu acho entre um período, se você comparar com um processo normal, de um período de deflagração do inquérito policial. Pode-se correr risco de falhas. Depois a denúncia, instrução criminal, alegações finais e condenação, são 5 fases e essas fases são extensas para garantir. Por isso é muita gente, né? Exato, é muita Só gente. Que também assim, doutor, na verdade, esses processos, toda a instrução não é realizada pelos ministros do STF. Não, obviamente que não. É tudo terceirizado. Sim. E todo o trabalho é feito pela Polícia Federal. Mas eu gostaria, e aí tem um princípio da concussão, e isso não é benefício nenhum para esses acusados. Você está falando dos 2 crimes do é aquilo que está na lei. Né? E eu, como advogado, eu entendo que eles não podem ser tratados diferente de qualquer outra pessoa. Eu acho que se tiver forma de punir, mas que não precisa ser encarcerado, eu sempre defendo isso. Onde não há violência, grave ameaça, né? Não é crime de homicídio, de estupro, se tiver alternativa para você punir, né? Sem precisar ficar encarcerado, é o melhor caminho. Né? Porque aí a pessoa está trabalhando, produzindo, vai ser apenada, vai ficar o exemplo, vai cumprir, e o resultado é melhor do que você colocar a pessoa no meio de criminosos perigosos, você ficar fornecendo mão de obra para o crime organizado. Enfim, né, eu sou pelo princípio da despenalização. Mas aqui nós temos o artigo 359L e o 359M do decreto 2.848, que é o Código Penal, que foi essa reforma recente que apresentaram. Revogou a Segurança Nacional. Isso. Tratam de crimes relacionados à ameaça ao Estado Democrático de Direito. O artigo 359L define o crime de abolir o Estado Democrático de Direito com violência ou grave ameaça, enquanto o artigo 359M trata da tentativa de depor o governo legitimamente constituído com violência ou grave ameaça. O 359L, pena de 4 a 8 anos, e o 359M, tentar depor com violência ou grave ameaça governo legitimamente constituído, reclusão de 4 a 12 anos. Aqui os 2 tipos penais me parece... Um erro legislativo. Me parece um casamento, porque assim, quem tenta dar um golpe de Estado... Não tem como não ser doutor, força. Eu fui lá na manifestação, eu queria intervenção militar, eu não queria que o Lula subisse a rampa, eu gritei lá o tempo inteiro, eu não quero que ele suba a rampa, mas eu só cometi um crime desse aqui, não 2, ou um ou outro. Ou eu tentei derrubar o presidente, ou eu tentei abolir o Estado Democrático de Direito. 2 coisas é muito. E aí nós temos esse princípio da construção, que se um crime realizado para alcançar o objetivo do outro crime, né? Crime meio, ele pode ser absorvido. Então, se ele pode ser absorvido pelo mais grave, já haveria uma redução de pena de 4 anos. É um caminho, doutores? Eu acho que o problema ali, Roberto, é que a lei, ela fixou esses crimes, não um como crime meio e outro como crime fim. Como é o caso você um homicídio onde você usa de uma arma, mas uma arma ilegal. Mas a identidade deles então tem uma falha, porque a identidade deles é a mesma. Há uma falha legislativa, na minha opinião, na elaboração da lei. Pode ser que há de fato ali uma... Doutor, vamos lá. De fato... Vamos tentar achar a diferença? Essa tipificação de fato fica muito parecida, é verdade. 359L. Tentar, com violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Eles tentaram impedir, principalmente invadindo as sedes dos 3 poderes, tentaram restringir, tentaram abolir o Estado Democrático de Direito.
O outro crime, tentar depor com violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. É a mesma coisa. O Estado Democrático de Direito é a proteção daquele governo legitimamente constituído. Na cabeça do legislador, Roberto, na minha opinião, na cabeça do legislador, analisando com a cabeça dele, ele tenta, de alguma forma, ele se confunde na elaboração da lei. Porque ele tenta, de alguma forma, você abolir a instituição é uma coisa. E o governo democraticamente eleito é outra. O que alegam, assim, por exemplo, se o Bolsonaro exemplo, aplicasse o autogolpe... Se fosse o grupo fosse o Bolsonaro eleito. Ele no governo. Ele no governo... Então ele não poderia cometer o segundo crime. O segundo crime, não. Mas também não dá para você apenar com os dois. Não dá. Há Mas de qualquer com forma, todo respeito, que a inteligência, a formação, a capacidade de ter um ministro do STF. Porque eles poderiam... Longe da gente querer discutir com o STF. Não, mas o que eles poderiam, doutor? O que eles poderiam, assim, ó, o doutor Célio, por exemplo... O doutor Barroso já tem, né? O grupo. Ele poderia abolir o grupo sem abolir a instituição. Poderia ser perfeitamente punível no segundo, que é o 359-M. Por isso que eu digo, se houve alguma aplicação equivocada da lei, cabe a revisão, ou eu até entendo que ele é no mínimo o presidente Lula... O ministro Barroso defende isso, que só pode aplicar um ou outro. Porque é confuso. Se ele é o presidente do STF. É confuso. A redação é confusa. Por isso que eu vejo, se o presidente Lula quiser entender, sob uma orientação jurídica, se usar de juristas... poderia, no meu entender, comutar penas ali de alguns que que os juristas considerassem excesso. Porque isso tem que ser analisado por juristas. Não pode o presidente da República chegar, como o Bolsonaro fez no mandato dele lá, deu indulto para graça para um deputado e a Constituição não permitia e foi considerado inconstitucional. Então eu acho que tudo bem. Se houver um entendimento que a individualização das penas não foi aplicada corretamente, eu sou favorável. Eu também sou do princípio, Roberto. É mais difícil essa revisão, porque daí é caso a caso, e assim, eles buscaram individualizar. Houve uma tentativa de individualizar. É apresentado a conduta de cada um. E tem um detalhe, todos têm advogado constituído ou alguns têm advogado pela Defensoria Pública? Não, pelo contrário, doutor, eles cometeram um erro crasso, que a maioria tem o mesmo advogado. Então, toda a tese de defesa, todo o encaminhamento, não é no sentido de proteger... Seria a Defensoria Pública? Não. Teve advogados que foram pagos para defendê-los em grupo. Então, a gente percebe que a linha de atuação não é para defender os acusados de 8 de janeiro. A linha de defesa é para proteger os mentores dos atos de 8 de janeiro. Se você assistiu o interrogatório, foram eles que pagaram assistiu a instrução, foram eles que pagaram. É praticamente o mesmo advogado para todos, com a mesma linha de defesa, em que essas pessoas assumem para si, ou dizem, não sabia de nada, eu não fiz nada, mesmo quando os autos, olha, mas você estava lá no quartel, você invadiu, você tinha uma barra de ferro na mão, você quebrou aquilo, você agrediu um policial militar, né? Mesmo quando tem essa informação, eles buscam... Eu acho que aí houve falha da defesa, principalmente nesse sentido. Em determinado momento, você pega o advogado e diz assim, não, aqui a gente já sabe que todo mundo vai ser condenado mesmo. Alguns orientaram, inclusive, para que não aceitassem o acordo de não persecução penal, porque tinha que assumir, confessar o crime. Quando, na verdade, é meramente simbólico assumir e confessar. Mas, para isso... não pode ser pelo projeto da anistia. Tem que se achar esses outros meios. Tem um projeto de lei no Senado que não é anistia. É um projeto de regulamentação que está tentando fazer o Senado justamente regulamentando esses 2 artigos da lei, para que seja aplicado somente um. O Alcolumbre está discutindo isso. Isso é prerrogativa do legislativo. De 4 anos de pena, no máximo. Mas daí assim, se a gente considerar... Quem pegou 14 vai cair para 10. Cai para 10. São 10 anos de pena. Mas quem já está 2 anos preso, mais de 2 anos, faz uma diferença enorme, porque ele já está indo para a progressão. Mas ali os que mais pegaram pena foi 10 e 11 anos. Não sei se tem algum com Não, tem 17, 14. Tem muito 14 e 17. Tem 14 e 17, bastante. Bastante. Muito. Então... Quem foi pego com imagem quebrando, pegou os 17 anos.
Mas isso que eu estou dizendo, na minha opinião, de novo, no direito criminal, há uma aceleração do processo, porque há muita coisa que tem que ser discutida, imagens têm que ser confrontadas por peritos. Mas isso Tem foi uma série feito. de Não, coisas. doutor, isso foi feito. A Polícia Federal usou todas as imagens Mas não haveria, disponíveis. doutor, me desculpa, não haveria tempo. Não, eles haveria conseguiram. tempo hábil. Não, eles Não conseguiram. haveria tempo hábil para fazer isso. Doutor, todos os. Não, de contestação do advogado. Que eu tô Não, dizendo, também da contesta. defesa. É que assim, ó, não se entra muito no mérito dessas questões, porque foi lá, juntado as imagens, cidadão invadindo o STF, cidadão invadindo o Palácio Planalto, invadindo o Legislativo, né? Sim. A Câmara dos Deputados. Tem lá a imagem dele invadindo. Tem lá a imagem que foram retiradas do celular dele com fotos, filmagens de dentro dos acampamentos. Durante vários dias, na rede social, pedindo intervenção militar, pedindo... Aí se entende que como ele estava com o grupo, invadindo, cometeu todos esses delitos, foi pego em flagrante, quebrando isso e aquilo, ele se tipificou em todos os artigos. Não, sim, a tipificação, sim, mas o que eu estou dizendo é assim, a contestação dessas imagens. Como é que foi feita a contestação? Hoje você cria uma imagem, Mas e coloca o sujeito onde tu quiseres. Por ironia, a maioria das imagens foram produzidas pelos próprios acusados, que era nos celulares deles e nas redes sociais. Porque se criou durante um bom tempo, durante 73 dias, a ideia de que se pedir golpe de Estado, pedir intervenção militar, era algo legítimo e normal. Então, para eles, aquelas pessoas, quando eles sentaram-se nas cadeiras dos senadores, nas cadeiras do STF, disseram, eu só saio daqui com intervenção militar, para eles estavam fazendo um ato heróico, Mas muitas patriótico. Mas muitas das pessoas que incentivaram esse tipo de ato nem estão respondendo ao processo. Aí que está o Sim. detalhe. Você Vai pegar inúmeros parlamentares. Muitos vão se salvar impunes. Você vai pegar juristas que empresários que financiaram. Isso. E aí a gente sabe. Aparecem. Doutor, um ônibus para sair de Blumenau, para ir a Brasília, é 20 mil reais. Precisa de alguém para... Alguém paga. Alimentação. Alguém paga. Alguém... Alimentação lá, a gente via as imagens, alimentação chegando, carne de primeira, tudo, né? Aí, na hora do interrogatório, pergunta para o acusado, como é que o senhor conseguiu a passagem? Eu paguei. Onde é que o senhor foi convidado? Eu queria conhecer Brasília, daí eu vi que tinha uma excursão e eu vim. Qual era o objetivo da excursão? Não sei, eu vim conhecer Brasília. Então, como eu lhe passo, a maioria dos interrogatórios, eles são muito parecidos, porque a orientação é essa. Os advogados deram uma linha de defesa. Vocês vão fazer isso. E muitos nem respondem às perguntas nem da procuradoria, nem do juiz, né? Aí tudo bem, é um direito que o acusado tem, né? É um exercício da advocacia e tal. Só que muitas vezes prejudicou a própria defesa. Pode acabar prejudicando o exercício da defesa, porque é uma oportunidade que você tem de clarear as informações, né? E eu sei pessoas que conseguiram o acordo de não persecução penal, que eles disseram, não, olha, eu participei, mas eu não tinha noção disso, eu não fui lá para dar golpe de Estado, eu não sabia nada disso. Doutor Roberto, por isso que eu, quando trato essa questão da anistia, no meu ponto de vista, eu não faço muita questão de entrar muito na questão jurídica, porque isso é do interesse de cada cidadão que foi condenado ou que se defendeu lá. Eu faço isso, é dever, é tarefa dos advogados que o defenderam e eventualmente podem reivindicar, eles podem ir até o presidente da República e tentar ver se o presidente possa comutar a pena deles, mas de uma forma civilizada. Agora, não é vir com um projeto de anistia rasteiro, inconstitucional, que visa, cheio de jabutis, que visa trazer o perdão para os comandantes, para quem estava ali comandando esse golpe. Aí, por isso que eu sou contra qualquer projeto de anistia, porque isso, no meu entender, abre precedentes severos, é um desrespeito a dos que lutaram, que morreram pela democracia no Brasil, e no Brasil não é poucas pessoas que morreram. O senhor acha que esses fatos podem voltar a ocorrer? Claro, com certeza voltarão. Então não é poucas pessoas que morreram, seria um desrespeito a essas famílias que perderam seus entes queridos, que morreram durante a ditadura militar. Seria um total desrespeito aos que
sofreram torturas e anos de tortura e que lutaram pela democracia. Isso vai muito mais longe, por isso tem que ser feita uma análise política e judiço. E eu fico, nesse momento, mais com a análise política dessa questão do indulto. Não podemos anistiar pessoas desse tipo, mesmo que eles não retornem mais, mas vão ser os outros que vão voltar, que vão usar isso como exemplo. Então, por isso que eu acho que todos têm o direito de buscar uma revisão ou, eventualmente, uma comutação de pena, que significa redução dessas penas, e acho que o presidente da República podia, no meu entender, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, isso tem que ser feito de uma forma articulada, os advogados deles... Tem que aguardar o STF julgar todos os processos? Não, eu acho que não, meu entender não, porque praticamente tudo está julgado, não tem muita coisa, a não ser os que estão ali, claro, os comandantes, aqueles 36 que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, esses sim ali, que em torno que eram ministros. Então eu acho que esses, no meu entender, tem que ficar de fora. Esses sim, tem que ter pena máxima, que a lei... o que permite a aplicação, porque esses são os mentores, os que pregaram, os que tinham autoridade, os que ocuparam ministérios, os que ocuparam cargos de alto escalão, esses acho que têm que ser penalizados. Agora, aqueles malucos lá, ainda que eles fossem para dar golpe lá, eu não vejo problema em si, se eles tiverem uma redução de pena, se alguém deles sofreu uma pena de 17 anos, e possa ser comutada, reduzida, tudo bem. Agora, isso os advogados deles têm que se reunir com o presidente da República de uma forma civilizada. Agora, não continuar hoje, criar com esse clima no Brasil, esse clima de tensão política que está havendo ali, esse clima de não se conversa com ninguém, os opositores não conversam com o presidente da República, só fica xingando ele. Pois é, mas a anistia não seria uma costura para buscar um entendimento nacional? Esse é o problema, a anistia seria justamente perdoar esses crimes, aqueles crimes que não podem ser perdoados. Então, são aqueles crimes que, na realidade, acho que algum tipo de pena todos têm que pegar. Todos têm, nem sim, isso todos, é uma unanimidade. Porque... então, acho por isso que não cabe. E a anistia é inconstitucional, ninguém pode. Aí teria que criar uma nova constituinte, porque você não pode, a democracia é cláusula pétrea no Brasil. Você não pode, então o presidente da República também, para ele comutar essas penas, tem que ver se elas atingem a Constituição Federal, é bem complicado. Aí a revisão criminal seria um meio melhor. Porque também o presidente da República, o Lula, não pode fazer como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro deu a graça para o deputado lá e o Supremo declarou inconstitucional, e era de fato inconstitucional. Então o Lula também, se ele for comutar pena, tem que ver até que ponto a Constituição permite ele a comutação dessas penas. No meu entender, pode. Né? Então, mas eu também não fiz uma análise ainda aprofundada, se não atinge também a Constituição nisso. Agora... os demais não tem que levar as penas. Se os crimes que Bolsonaro cometeu e esses do alto escalão cometeram, acho que tem que pegar o que a lei estabelece. Estamos chegando ao final. Sim. Então, a minha finalização é nesse sentido, que não haja anistia. A anistia seria um péssimo exemplo, porque a democracia custou muito caro para os brasileiros. Ela custou muitas vidas, muita tortura, muitas famílias, como você antes mesmo disse na abertura do programa, destruição de patrimônio. Olha, foram casos muito graves, então nós não podemos perdoar esse tipo de crime que atentam contra a democracia no Brasil. Dr. Telêmaco, com ou sem anistia? Olha, como eu te disse, eu acredito que a anistia seria um caminho, né? Seria um caminho, obviamente, tem que analisar. Vai ter que ser feita algumas mudanças legislativas, porque hoje ela não é permitida na Constituição Federal. Tem que ser mudado, né? O tipo de crime cometido contra o Estado Democrático de Direito não permite esse tipo vou anistiar. Mesmo que fosse um próximo presidente, fosse o Bolsonaro, ele ficaria atrelado à Constituição Federal para anistiar. Tá? Não teria como. Né? Mas eu seria a favor da individualização da pena, o desencarceramento em massa dessas pessoas que estão presas em Brasília, desencarcerá-las, responderem o processo em liberdade, os que ainda não responderam, os que já foram condenados, teriam a prerrogativa de, provavelmente devem estar recorrendo, devem estar
teriam essa prerrogativa de novamente essas pessoas responderem em liberdade. Mas e os condenados? Condenados, porque o recurso é não rápido. transitou em julgado. Mas o recurso é rápido, no próprio STF é rápido. É rápido, mas aí eu creio que ainda não foram julgados nenhum recurso ainda. Não houve tempo hábil. Solta esse pessoal, desencarcera esse pessoal, baseado naquela minha teoria da individualização da pena, né? E faz um processo seguindo os preceitos e temporalidade do devido processo legal. Na minha opinião, infelizmente, mesmo concordando que houve essa balbúrdia generalizada, eu ainda sou da defesa intransigente que todos os que estão encarcerados, né, a massa de manobra que está encarcerada não pode continuar encarcerada, na minha opinião. Essa massa de manobra ela foi utilizada e tem que ser individualizado a pena de cada um e colocaria essas pessoas, teria que ser colocada em liberdade, responder o processo em liberdade. Porque a forma do devido processo legal, na minha opinião, não foi seguida rigorosamente. Só para finalizar, eu diria, quando o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, não seguiu a forma do processo e passou por tribunais superiores, também não seguiram, TRF4, STJ. Quando chega no STF, existe o quê? Uma análise com bastante proficuidade e aí o Lula... Mas lá havia uma situação diferente, suscitada desde o início do processo, que primeiro era incompetência, que eu acho que não vai chegar a essa conclusão com relação a esses processos, e o segundo é da perseguição que se tinha, da parcialidade do juiz Sérgio Moro. Mas na minha opinião, doutor Roberto, são nulidades diferentes. No STF, né, a nulidade é diferente. Qualquer instância que você, até num processo administrativo, processo eclesiástico, processo militar, processo penal, processo civil, não só para concluir, tem que ter o devido processo legal. Sim, mas eu acho que foi cumprido o devido processo legal. O Moro, ele não esqueça que a operação... Mais próximo ao microfone, doutor. A operação Spoofing e... através da Intercept Brasil mostrou... foi o que salvou a vida do Lula, né? Só por isso que o STF mudou de posição. Porque até então o STF vinha julgando a prova ilegal que tecnicamente não foi aceita, mas que na verdade foi o que soltou ele. Ela foi provada. Foram as gravações, né? Mas não, é o que eu estou te falando, não podemos ir só por isso, nós temos que seguir o devido processo legal. Sim. Ali não precisava dessa prova ilegal. O Moro, desde o início, demonstrou que o processo dele era eivado de incorreções, e o STF fez o quê? Preferiu, naquele momento, agir politicamente fechando os olhos. Politicamente fechou os olhos, de repente ele abre os olhos. Apazigou porque havia um movimento. Isso. Então, como diz o doutor Célio, e eu sou obrigado a concordar com ele, o processo do STF hoje não é um processo limpamente jurídico. Ele é eivado de política, até na tampa, na minha opinião. Eu discordo nesse particular, okay. Mas por outro lado, eu fico dividido entre o homem político e o advogado de defesa. As penas são pesadas, eu entendo que o princípio da concussão aqui, absorção de um desses crimes, o mais grave absorver o menos grave, é um caminho para a redução dessas penas. Entendo que os três poderes, em algum momento, após encerrar talvez esse julgamento, os três poderes poderiam sentar e costurar uma alternativa, abrandando um pouco a situação, talvez no cumprimento da pena, né, dessas pessoas que estavam lá sendo usadas. Essa conversação existe. Essa massa de manobra. O problema é achar um caminho... achar uma coisa que não seja porque inconstitucional. Existe a preocupação do exemplo futuro. Eu me chateava muito até iniciar esse processo no STF, não é dos atos de 8 de janeiro, não. Eu me chateava o que acontecia em 2015, 2014, 2013, né, de pessoas defender intervenção militar, defender ditadura, defender golpe de Estado
impune como se isso fosse direito de opinião. E eu entendo que a democracia não se deve permitir, tá, conspiração contra a própria democracia. E aí nós temos que criar outros institutos, porque esse aqui foi criado e ele está se demonstrando útil, mas poderia ser mais razoável. Acho que ele não está sendo razoável com quem talvez o doutor verifique como incapaz de promover o golpe de Estado. Eu acho que ele não está sendo tão razoável, mas nós temos que ter instrumentos. É inadmissível que alguém que exerça um cargo público, seja civil ou militar, alguém que está recebendo proventos como aposentado do serviço público, ele utilize-se da sua patente, do seu conhecimento, das suas relações, para conspirar contra a democracia. Isso eu assisti aqui chateado. Eu vi professores dando aula em instituições públicas defendendo intervenção militar. Eu vi pessoas que têm patente militar usando meios de comunicação para defender golpe de Estado. E nenhum desses estão presos lá. Hoje quem está preso lá são aqueles que foram usados. Aqueles que talvez estejam, alguns estão aqui nos ouvindo e nos xingando, porque acham que a gente tem que falar que não tem que ter punição nenhuma, que eles são patriotas, eles são heróis. Não, gente, a gente tem que entender o jogo político. Nessa situação toda, só tinha um pequeno grupo que ganhava com isso. Os que queriam se permanecer no poder. Correto. Que não tiveram a paciência de aguardar o processo democrático da eleição seguinte. Quem perderia e quem perde com o golpe de Estado são todos, é a sociedade. Toda a sociedade. O Brasil hoje estaria um caos se tivesse conseguido derrubar o governo com a tentativa de 8 de janeiro, as articulações anteriores para impedir a posse. Porque hoje o mundo é interligado. Hoje os países que não praticam a democracia sofrem restrições comerciais, sofrem bloqueios, sofrem todo tipo de revés político e econômico que acabam levando os países para a miséria, para o empobrecimento. Então agradecer ao Dr. Telêmaco Barrassi. Obrigado, Roberto, mais uma vez estar aqui e expor as ideias e não defendendo o lado político, defendendo o lado jurídico da coisa. E é importante que aqui o senhor foi o mais advogado de todos, porque eu e o Célio nós temos um selo político, nós temos uma caminhada política, então a gente tende a colocar ao lado dos nossos posicionamentos jurídicos também uma carga pesada de política. Não que isso não seja importante, porque política, né, e direito são irmãos gêmeos, né? E o interessante, como o Célio falou da separação do Sul, tu é catarinense. Claro. Roberto, gaúcho. E eu, paranaense. Olha aí que coisa interessante. Os 3 estados do Sul representados na mesa. Mas o Brasil é o nosso país, né? O Brasil é o nosso país, obviamente. E o engraçado... Inclusive é crime, hein? Tá proibido falar de futebol aqui hoje, tá? E na democracia também é permitido proibir. Falar do Flamengo. Não. Na democracia também é permitido proibir. Né? Então hoje não se pode falar de futebol, mas eu acho muito engraçado quando os caras defendem: o Sul é meu país, e qual time que tu torce? Eu torço pro Vasco, pro Flamengo. Exatamente. Aí não dá, né? Aí não dá, tá, né? Encerrado. Encerramos, né? Então, obrigado a vocês. Eu também agradeço, doutor Roberto, esse convite e especialmente debater junto com o doutor Telêmaco, uma pessoa que eu respeito muito pelo seu conhecimento jurídico. E vamos prosseguir. Esperamos que a democracia nos permita falar e debater muito. Sempre vigilantes. O Brasil só teremos um Brasil melhor se os brasileiros participarem da política. Se nós tivermos o direito de debater e opinar. E falta muito ainda exercer essa democracia no Brasil. A democracia participativa que ainda está muito longe, que nós precisamos conquistar. E eu sonho com isso. Obrigado a quem nos ouviu. Obrigado, gente. Ótimo.
descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz.